Para alcançar o sucesso no mercado que mais cresce no país, todo grande profissional precisa fazer escolhas. Precisa expandir as suas possibilidades e precisa dar o primeiro passo. Há mais de 10 anos atuamos para direcioná-lo aos principais caminhos e impulsioná-lo na carreira. Chegou a hora de apresentar você ao melhor, o preparatório para a CFP. A certificação com maior respeito e prestígio no mercado. Para você atingir o status mais almejado dentro do setor. Para você ter o maior diferencial que um profissional pode ter. Para você ser o responsável pela evolução da sua carreira. Prepare-se com aulas práticas e objetivas, professores certificados e a metodologia EA de educação avançada que já aprovou milhares de profissionais pelo Brasil. Para transformar a sua vida e a de seus clientes, matricule-se, invista na sua carreira e avance. Muito boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é a Fernanda Ramos, eu tenho apresentado essa série de eventos que a gente tem feito aqui durante essa semana, Nossas Finanças, Nossas Regras, em nome da EA Bank School. E hoje nós começamos mais uma live, então, dessa série de eventos que visa trazer discussões cada vez mais profundas sobre o papel da mulher no mercado financeiro. E o tema de hoje é empoderamento feminino e empreendedorismo. E para falar com maestria sobre o assunto, convidamos uma profissional que faz diferença diariamente no cenário do mercado. Quero apresentar para vocês a Nina Silva, que é CEO do movimento Black Money e de Black Bank, Forbes Woman. Boa noite, Nina, tudo bom? É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Boa noite, Fernanda. Boa noite aí a toda a nossa audiência. Agradeço o convite, espero que a troca seja positiva para todo mundo. Com certeza. A gente está com uma expectativa bem bacana, porque a gente tem construído, né, esse evento com programações bem legais, principalmente voltadas para o mercado financeiro e a mulher. Então, a tua presença aqui hoje para nós é bem importante. A gente agradece de coração. Obrigada. E antes de começar, eu quero agradecer também a audiência de vocês que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook, né? E peço para que participem interagindo nos comentários que vamos responder durante a transmissão. Então, qualquer dúvida, qualquer coisinha que vocês queiram conversar, podem botar aí nos comentários que a gente traz aqui para dentro para conversar junto com a Nina, tá? Então, Nina, para começar esse nosso bate-papo, eu vou trazer a questão do contexto histórico, né? Nós viemos de algumas décadas de evolução, mas começamos muito atrás nessa corrida. E a participação feminina no mercado tem presença mais forte a cada ano, mas ainda é visto um cenário de desemprego e poucas oportunidades, né? Em especial no setor financeiro. Como que tu enxerga essa realidade e todo esse contexto histórico, mediante toda a luta da mulher por entrar não só no mercado financeiro, mas no mercado de trabalho como um todo, né? Sim, com certeza, Fernanda. Nós temos algumas bases ideológicas e construídas na sociedade onde o nosso sistema, né, até mesmo o sistema financeiro, ele foi constituído. Então, se a gente for pensar que tanto o racismo estrutural quanto o patriarcado ainda impactam, até mesmo nesse século XXI, né, depois de nós termos descortinados todo o histórico e entendimento de que tivemos entraves ao longo dos séculos por conta da exclusão e não humanização de pessoas negras e principalmente da não inclusão da mulher no mercado de trabalho, mesmo assim, a gente ainda vê os reflexos dessas desigualdades. Então, o não incentivo à mulher está adentrando, né, espaços, principalmente de ciências exatas, como no caso do mercado financeiro, como no caso também do mercado de tecnologia, nos coloca lá atrás numa corrida onde cada vez mais ainda há espaços de privilégio e onde as melhores alocações estão disponíveis para um grupo, né, que tem a acessibilidade a um passo e não que tenha que fazer toda uma jornada, uma caminhada, como é o caso dos grupos minorizados no Brasil. Se a gente for olhar os dados, mulheres somos maioria, né, populacional, 51%. Pessoas negras são 56% autodeclaradas. Mas quando a gente olha os números das desigualdades, também somos maiorias nesses números, né? Então, se a gente for olhar as desigualdades no mercado de trabalho,
nós temos aí 500 bilhões de reais que deixam de entrar na economia brasileira por conta de desequilíbrio e desigualdade entre renda de homens e mulheres. Quando a gente olha entre negros e brancos, a gente deixa de inserir no PIB 808 bilhões de reais. Isso se dá porque uma mulher como nós, que esteja numa função, seja ela qual for, quando vai escalando, então, em cargos mais altos dentro das corporações, maior o gap de desigualdade salarial, mesmo exercendo a mesma função. Então, um homem branco, em sua maioria, que recebe 10 mil reais, vamos botar assim para ficar mais fácil a continha, essa mulher branca, se estivesse no mesmo cargo, na mesma função que esse homem branco, ela estaria ganhando R$ 7.500. Apenas por ser mulher, há esse gap de 25% entre remuneração. E remuneração, a gente dita a renda diretamente, e quando a gente dita a renda, a gente dita a possibilidade dessa mulher poupar, dessa mulher investir, né? Porque antes do investir tem o poupar. Então, quando a gente olha para esse mercado que não nos incentiva a estudar áreas que vão trazer uma maior, um horizonte mais ampliado e vai nos levar a cargos com melhor remuneração, a gente ainda fica fadadas ao lugar da economia do cuidado, que são todas as tarefas domésticas e tudo que envolve, né, muitas das vezes, o papel que chamam da mulher na sociedade. E quando essa mulher, que em sua maioria já é comprovado que tem uma carga, quando se junta a economia e mais essa economia do cuidado, quando se juntam essas jornadas, né, duplas, triplas que essa mulher tem, a gente tem muito mais horas trabalhadas de mulheres na semana do que de homens e uma remuneração muito mais baixa. E aí a gente combate isso, né? Quando a gente fala, e aí, Nina, como é que faz? A gente combate isso com educação, com informação, com redes de apoio, com foco, né? Com essa possibilidade de trazermos, sim, esses dados à tona, porque contra dados, né, contra fatos, né? Eu brinco muito que é contra dados, não há argumentos, já que estamos no mundo de dados, da ciência de dados. Então, a gente traz os dados e mostra, por conta de legislações que fadaram a nossa sociedade, legitimaram a misoginia, o sexismo, o racismo, a LGBTfobia, todas essas práticas sociais de preconceito e aniquilação de oportunidades eram legisladas. Então, a mulher não poder votar, isso era da legislação, né? O homem poder ter o divórcio por se for comprovado que houve, né, que essa mulher que teve uma traição, pessoas negras até há 132 anos atrás serem ditas como mercadoria. Então, 2 gerações da minha família para trás vivenciaram um pós-abolição fake, um pós-abolição que não trouxe reparação, que não trouxe possibilidade de falarmos aí sim de renda, de ativo de consumo, porque lá de trás essas pessoas não foram reparadas e também não tivemos um lugar social para conquista dessa herança, dessa renda, dessa possibilidade de consumo. Então, se mulheres estão à margem de mercados, principalmente como o mercado financeiro, a gente vê desde no olhar, enquanto investidora, tanto no olhar como uma colaboradora, agente do mercado, profissionalmente falando, né? Então, se a gente for olhar há uma década atrás, você não veria, e ainda não vê, mulheres gestoras de investimentos. Você via mulheres no back-office, na área administrativa de um banco,
né, ou de uma empresa, o setor financeiro, mas fazendo o administrativo do setor. Ou na área de contabilidade, um pouco mais, fazendo fluxo de caixa, DRE. Mas quando a gente vai olhar nas instituições Nubank, né, que é muito que a gente estuda aqui na nossa escola, se a gente for olhar para o bank, a gente via essas mulheres no private bank, mas via essas mulheres muito mais como um concierge. É chato falar, mas é verdade. É muito mais como um atrativo, um atendimento e um comercial, digamos assim, né? Quase um comercial e um atendimento inicial para captar esses clientes e esses clientes depois irem para carteiras e para contas de homens e não dessas mulheres. Há estudos que comprovam que tem, né, tem até um caso emblemático que já expuseram que teve dentro de uma empresa, trocaram as contas, né, de e-mail entre um homem e uma mulher, analista, assessor e assessora de investimento. E aí eles mandando, né, as considerações, sugestões para os seus clientes. A mulher, no dia que houve essa troca, que ela estava mandando com o e-mail do seu colega de trabalho, ela disse, nossa, hoje eu estou conseguindo fechar vários contratos novos, estou conseguindo fechar várias opções e estou sendo muito elogiada até. Muito estranho esse dia de trabalho, enquanto o homem, nesse mesmo dia que recebeu esse e-mail dela, falou, né, confessou que, nossa, não estou conseguindo fechar nada hoje, estou sendo questionado o tempo todo sobre as minhas decisões enquanto técnico de mercado, não estou entendendo por que estão indo contra o meu conhecimento. E aí viram que havia acontecido isso. Então, há também esses estigmas sociais onde esse lugar não é o lugar da mulher, como é que eu vou deixar a minha renda, o financeiro da minha empresa em mãos de alguém que eu não sei se é boa em matemática? Então, desculpa, mas quem faz a gestão de casa, a gestão doméstica, em sua maioria são as mulheres. Mulheres ditam 80% do consumo no Brasil. Então, decisão de compra de uma casa, de onde que o filho vai estudar, ou a próxima casa que você vai morar, aluguel, ou a compra de um ativo, é esta mulher que está no processo final decisório. Então, por que ela não pode estar no processo decisório das finanças dentro das corporações? Então, esse questionamento ele é feito, a gente vê aí que há uma abertura hoje dessa possibilidade de mudarmos esse cenário a partir das informações, dos conteúdos, de quando a gente tem um foco e principalmente uma relação de continuidade com as nossas redes de apoio enquanto mulheres. Então, a gente vê a sociedade civil se movimentando em redes de apoio, seja aí, né, daqui a pouco a gente vai entrar mais na parte de empreendedorismo, seja também na questão de indicar umas às outras a vagas e oportunidades, a mentorar, e também a meninas jovens terem a possibilidade hoje muito mais amplificada de falar. Lugar de mulher é onde ela quiser. Né? Se você não quer me incluir, eu vou construir meu próprio caminho, o meu próprio espaço. Então, eu vejo que há uma oportunidade, sim. E falando de mercado financeiro, a gente está falando de um mercado que tem sofrido transformações numa velocidade, né, enorme. E essas transformações elas têm auxiliado, até mesmo durante a pandemia, a termos oportunidades. Então, a gente vê uma implementação de Pix, uma implementação de Open Bank, e depois de uma recessão e dentro de um grande vale de crise econômica por conta da pandemia, basicamente, parece que a gente está falando de dois países diferentes, né? Da gente conseguir e ainda educar o povo. Nós tivemos, durante esse processo também, uma bancarização de uma população desbancarizada por conta da renda básica no auxílio emergencial.
Então, a gente ainda teve essa revolução, né, de ter que implementar. Tudo bem que não tivemos um preparo inicial do governo, mas depois isso foi implementado e a trancos e barrancos conseguimos organizar, né, a forma de retirada desse benefício, desse direito, né, digamos assim, e ver que pelo digital e ver que pessoas que estavam, que nunca tiveram uma conta no banco, tiveram que abrir essa conta para poder, né, ter ali depositado aquela renda. Então, a gente vê um mundo de oportunidades, sim, durante a crise. Uma crise que ela descortina desigualdades, ela não criou, ela não inventou esse gap de desigualdades entre homens e mulheres. Mulheres já eram uma maioria desempregada antes da crise, pessoas negras já eram uma maioria desempregada antes da crise, antes da pandemia. Já vivíamos uma recessão, né? Então a gente não pode esquecer disso também. E durante a pandemia, a gente vê que muitos dos lares que não tinham nenhuma renda, né, mínima, passam a ter uma renda mínima por conta do auxílio e depois perde isso. Então, é necessário também ver que a gente precisa manter também o cuidado social para minimamente, né, a gente poder garantir a humanidade, garantir o sustento de famílias e continuar, né, movendo a economia com essas oportunidades que estão sendo, sim, criadas, mas a gente precisa atentar aonde essas oportunidades estão sendo criadas. Quando a gente vê o último trimestre de 2020, 8,5 milhões de mulheres perderam seus empregos, né? Então, a gente tem um percentual muito maior de mulheres desempregadas do que de homens, porque essa mulher ou teve que sair do emprego por não ter com quem deixar seus filhos. Eu ia comentar isso. Né, quanto à questão de não estar em cargos e posições que estavam mais garantidas, que estavam mais, até mesmo sendo valorizadas durante esse período. Então, a gente ter mulheres, em sua maioria, na área de bares e restaurantes, nas cozinhas, nos atendimentos. Nós temos mulheres no ramo de beleza, né, cosméticos, nas lojas, nos shoppings, então, e na economia do cuidado, né, dentro dos lares como domésticas. E aí a gente vê que são os setores mais atingidos. Também turismo e entretenimento, que são áreas também que as mulheres acabam tendo um pouco mais de oportunidades. Mas quando a gente olha para as empresas de digital, de e-commerce, que tiveram um boom aí na Bolsa, quando a gente olha para grandes varejistas, posições estratégicas dessas grandes varejistas que cresceram durante a pandemia, nós não vemos essas mulheres. E muito menos outros grupos minorizados, como pessoas negras também. Então, é aí que está o grande fosso, que é um fosso anterior, fadado e pautado em não acesso a uma educação de qualidade, ao não acesso às conexões e possibilidades e pontes de aceleração de carreira. Então, hoje, o que a gente precisa é dessa intencionalidade. Como que a gente vê de 2019 para 2020? As pessoas muito felizes que o número de mulheres investidoras na Bolsa cresceu, né? De 22% para 25%. Nós éramos 180 mil e passamos aí a 800 mil, 800 mil mulheres investidoras. E aí você vê esse número, ainda é 25%, né, de uma população de 1% da população brasileira. Então, a gente tem uma coisa de população brasileira investindo, desse 1%, 25% é de mulheres. Então, como que a gente faz com que realmente esses espaços estejam realmente sendo democratizados? E não uma falácia, porque a gente teve um aumento total de crescimento
né, por conta da taxa Selic de 7% para 2%, a gente vê aí uma necessidade né, das pessoas que estavam na renda fixa irem, migrarem e entenderem um pouco mais sobre a possibilidade de investir em renda variável. Então, são números, muitas das vezes, camuflados, porque não é que essa mulher, ela do nada começa a investir, é porque há um crescimento do mercado como um todo, mas esse crescimento a gente conseguiu aproveitar um pouco para aumentar esse percentual de representatividade que ainda é muito pequeno. Muito baixo, né? E aí, se tu for parar para pensar em todo o conceito histórico, é uma pontinha só que a mulher está conquistando ainda de muito que ainda tem que vir, né? Então, realmente é bem... Tudo que tu falou hoje realmente é bem... Quando a gente para pensar, e inclusive de todas as lives que a gente fez, é bem preocupante, assim, o resultado, porque a mulher, mesmo que ela esteja entrando no mercado, ela continua com uma representatividade pequena, né? Sim, a gente precisa... E com a crise, esse gap aumentou. Então, para a gente ter equidade nas corporações, principalmente em cargos mais estratégicos, a gente levaria aí 250 anos se a gente deixar o barco correr. E eu assumo o pressuposto de que se a gente deixar o barco correr sem medidas de intencionalidade para diminuição disso, o sistema ele se regula para manter a desigualdade. Assim, se fosse apenas deixar as coisas acontecerem, nós teríamos visto melhorias, principalmente na questão das desigualdades raciais no Brasil. E como não tivemos políticas, né, intencionais, tanto públicas quanto privadas, de combate a essas desigualdades, a gente vê o sistema se autorregulando para a marginalização, porque ainda somos pautados na mais-valia. Né? Então, a sociedade hoje ela se reconhece nesse lugar histórico e, ao mesmo tempo, ela tenta buscar uma forma de manter, sim, ainda um sistema neoliberal e pautado, sim, nas relações trabalhistas e sociais, mas que tenha minimamente uma proteção do Estado e que tenha... E isso não é sobre... E a gente precisa muito falar sobre isso, principalmente no mercado financeiro, porque não é sobre política. A gente não está falando sobre direita, esquerda, centro. Não é sobre isso. Qualquer análise que a gente for fazer para investir, qualquer análise que a gente for fazer, até mesmo para entender quais mercados emergentes nós temos, a gente precisa olhar a política do país. Né? Então, precisamos ser seres politizados. E entender que, sim, hoje, num estado pandêmico, a gente precisa da estrutura do Estado minimamente para manter a economia ativa. Porque se a gente estiver totalmente num sistema total liberal, sem nenhuma proteção, nem proteção trabalhista, nem proteção social, a gente sucumbe. E aí não tem consumo. Se não tem consumo, não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem grandes empresas se mantendo no mercado. Então, para não sucumbir o nosso sistema atual econômico, a gente precisa minimamente dessas estruturas. Mas hoje, cada vez mais, a gente vê estruturas sociais, mesmo da sociedade civil, olhando para esse bem-estar, né? Olhando para essas quebras e possibilidades de novas narrativas, até mesmo dentro de um Estado liberal. A gente vê políticas de ESG, né? Do Environmental, Social and Governance, dentro do mercado financeiro, falando que não, os papéis que vão ser desse fundo que nós vamos valorizar das empresas são das empresas que tenham um comprometimento com o meio ambiente, sustentabilidade, com a sociedade e com a governança dos seus processos. É o mercado financeiro falando para essas empresas que estão, sim, numa competição de livre mercado, mas que essa competição também requer um comportamento social, também requer, né, movimentações para que, no final do dia, aquelas relações trabalhistas sejam boas para todas as pessoas. Que, no final do dia, a relação de consumidor, que não é mais essa relação, né, de produtor e consumidor, consumidor-produtor, nós estamos num ecossistema muito mais amplo.
Nós somos, e as empresas começam a entender isso, que são stakeholders dentro de um sistema muito mais amplo, onde ela pode ser uma grande empresa que pode acelerar pequenas empresas, que essas podem empregar e apoiar projetos sociais, que estes podem estar voltados à educação, que retroalimenta esse profissional do futuro para a grande empresa. Então, a gente vê isso tudo com as pessoas no centro. E essas pessoas cada vez mais, de verdade, sendo vistas e tratadas como humanas, como nós somos, com as nossas diferenças, com as nossas diversidades, né? Mas mantendo nesse centro da solução e do diálogo, e não apenas na ponta como público consumidor. Então, eu vejo que há uma potência para as mulheres quando a gente olha essas novas conjunturas de novos futuros de relações institucionais e sociais no Brasil. Nina, tem uma pergunta aqui do Márcio Cisco. Nina, eu vou chamar mais pertinho da tela porque eu não enxergo. Que caminhos você enxerga ser possível de ser promovido pela iniciativa pública para combater as desigualdades que existem hoje, se é que você acredita que o Estado deve intervir nesse tema? Então, eu acredito que o Estado deva intervir, sim, dentro, lógico, de uma realidade, né? A gente precisa manter também a garantia do capital, né? Só que essa garantia do capital, para quem hoje é dono e dona do capital, são grupos seletos. Então, se a gente for olhar na pirâmide social brasileira, hoje, econômica e social, a gente tem a regra do 1%. Né? Então, como que eu posso dizer que a maioria da riqueza do país está em mãos de 1% da população? É necessário intervir nisso, porque é algo que não conseguirá, dentro, né, do que a gente sabe que são as relações internacionais, até mesmo de comércio, a gente não vai conseguir manter uma estrutura como essa ao longo das próximas décadas. E não só isso, a gente não deve manter. Né? Tem aquilo do que é o que se mantém, porque o que dá para estruturar, e tem o caminho que é o certo. Então, hoje a gente vê que há uma similaridade de que, sim, precisamos de intervenções sociais, e essas intervenções sociais não são apenas de políticas públicas, mas a sociedade civil nesse diálogo, para que a gente mantenha a possibilidade de começarmos, aí sim, escalar negócios e oportunidades para o resto dos 99%. Eu não posso manter 99% da população excluída. Né? Então, no exemplo de pessoas negras, nós somos 75% dos 10% mais pobres. Se eu não tenho políticas intencionais, seja dentro do ambiente privado, seja no ambiente público, para injetar possibilidade de mobilidade social nessa base, eu mudando a renda, e aí a gente, né, eu acredito que a galera daqui é a galera da economia, a galera da administração, do financeiro. Então, a conta é simples. Se eu aumento, né, a renda por mês de quem está na base da pirâmide, o quanto que eu aumento de consumo para retroalimentar toda a pirâmide econômica? Agora, se eu só consigo trabalhar com investimentos e isenção de impostos no topo da pirâmide, a gente sabe que a injeção no topo da pirâmide, eu esqueci agora o percentual exato, mas não gera, né, não gera trabalho para o resto da pirâmide. Gera acumulação de renda para investimento. Então, não é porque os 10% mais ricos estão tendo a injeção de capital no topo que eles vão abrir mais empresas e a gente vai gerar mais empregos. Pelo contrário. Então, cada vez mais abrindo empresas mais lean, mais enxutas, mais tecnológicas, que precisam menos de mão de obra desse resto da pirâmide. Então, o que vai acontecer é a gente virar
né, ter um fosso, né, de voltar a ter um fosso e o achatamento, a diminuição dessa classe média que nós conquistamos aí, entre aspas, no final do século passado. Então, a gente precisa sim, mas essas intervenções precisam ser muito bem estudadas. Para além das questões das políticas, eu acho que muito mais no âmbito de incentivo do que de restritivo, tá? E também todas as outras políticas que a gente precisa reaver, né? Reaver a questão dos impostos sobre riqueza, que é algo que a gente não conversa no Brasil, porque mexe diretamente no dinheiro dos nossos banqueiros e donos de grandes indústrias, mas que hoje poderia ser uma fonte de possibilidade até mesmo de uma renda básica, que vai e que poderia possibilitar essa renda mínima para consumo dessas grandes empresas, para a manutenção dessas grandes empresas, para o crescimento dessas grandes empresas. Mas aí é um outro papo de macro e microeconomia, e que tem muita... marca uma próxima live para falar sobre isso. Já fica o convite aqui. E muito por reflexo de tudo isso que tu comentou com a gente, né, Nina? É notado que quando a gente observa o perfil empreendedor das mulheres, tem muita mulher empreendendo, que nem tu comentou, no varejo, em estética, enfim. E hoje já existem 24 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil, segundo uma pesquisa de empreendedorismo feminino no Brasil. Então, para conquistar esse espaço, quantos obstáculos foi preciso passar e quantos ainda serão, né, pela equidade? O que a mulher ainda precisa enfrentar para conseguir o espaço dela, para conseguir ser uma empreendedora no Brasil, né? No Brasil a gente tem um problema sério, que é a questão do crédito. Não tem como. Se eu parto do lugar do não lugar de renda, né, a gente não empreende no Brasil por oportunidade, a gente empreende por necessidade. A maioria é empreendedora no Brasil, por conta do desemprego, por conta de uma renda baixa, que precisa de uma renda complementar em casa. E aí, muito dessas mulheres são arrendárias de família, né, estão ali como renda principal da família, empreendendo. Até mesmo para ter flexibilidade, falsamente uma flexibilidade de horário para o cuidado doméstico. Eu digo falsamente porque eu, enquanto empresária, empreendedora ativa, eu trabalho muito mais em todos os horários do que eu poderia chegar para o meu chefe e falar, já deram minhas 8 horas diárias. Então, sim, acaba que o empreender, ele traz uma flexibilidade, talvez, de você conseguir organizar algumas tarefas diárias, e essa mulher também opta e vê o empreender também como uma possibilidade de mudança da sua realidade, da realidade dos que a cerca. Que nós mulheres também temos muito esse lugar, que é um lugar colaborativo coletivo, do empreender para ajudar famílias, do empreender para empregar uma segunda pessoa, ou uma pessoa da sua família, ou uma pessoa do seu grupo social, da sua comunidade. E aí, o que nós precisamos, você falou, a gente precisa pulverizar esses campos de atuação e não ficarmos apenas em campos tradicionais que muitas vezes acreditam que realmente é o lugar que a mulher pode estar, que é na moda, que é na gastronomia, e nos serviços gerais, por exemplo. E ainda tem esse agravante, que serviços gerais, até mesmo colaboradoras domésticas, elas são vistas como empreendedoras. A gente tem essa maquiagem, por não serem CLT, a gente tem essa maquiagem aí de que quem é diarista, que não está pautada na CLT, ela está empreendendo, o que é uma falsa verdade, Então, essa mulher, ela precisa desse apoio para sair desse lugar do empreendedorismo de subsistência e ir para o empreendedorismo de oportunidade. E, para isso, ela está saindo da escassez e não da robustez para empreender. Então, acaba que ela precisa de crédito para empreender. Sim. É um ciclo, vicioso, porque se eu saio da robustez, a gente vê muitos casos de homens que ficam
Nos bancos devem ter muito isso, né? Que fica 10, 15, 20 anos trabalhando para a mesma instituição. Quando é mandado embora, tem aquele lindo FGTS, todas as, né, todas as garantias, que são garantias trabalhistas que tem que ter realmente. E aí pega esse bolo e fala, vou empreender, vou agora fazer aquilo que eu sempre quis fazer. E consegue minimamente iniciar e organizar um negócio num lugar pensado, de um lugar planejado, e não de um lugar de escassez, que não tenho o que comer, não estou vendo as contas cada vez mais acumularem, quero ajudar o meu companheiro ou minha companheira, em que eu vou empreender? Poxa, eu sei fazer brigadeiro gourmet, eu sei fazer cachorro-quente, eu costuro muito bem, eu tenho dotes artesanais. Poxa, eu sempre fiz o meu próprio cabelo, sempre tingi o meu cabelo. Então, a gente parte desse lugar de escassez, da necessidade, para criar e tentar chegar num lugar de competição, de oportunidade, e a gente não consegue escalar, não consegue crescer, porque chega no banco para pedir crédito nas instituições financeiras tradicionais, e a primeira coisa é olhar o seu score de crédito, né, o seu histórico bancário. Se você está num momento difícil, você vai esbarrar ali com até mesmo com um CPF que não está válido, né, para a possibilidade de tomada de crédito. E quando você tem o score, quando você tem o nome lá, o documento limpo, ainda há o preconceito de pensar e o questionamento desse gestor, desse gerente de banco, que chega e te pergunta, olha, mas você sabe como que você vai administrar o fluxo de caixa da sua empresa? Como que você vai separar as suas compras de casa com as compras da empresa? E você sabe quando que você vai retornar esse dinheiro, né, que você vai conseguir pagar isso? Então, a gente ainda cai no descrédito moral nessas instituições. E é por isso que, como eu falei no início, né, essa possibilidade desse mundo fintech que se abre e que se transforma, principalmente no último ano, aqui no Brasil, é uma possibilidade também de conseguir crédito com menos dificuldade e com menos preconceito. É uma possibilidade também de se conectar em rede com outros negócios de outras mulheres e fazer collabs, o que a gente chama de sistemas de competição e não de competição, quando negócios se juntam e conseguem, né, escalar e conseguem ampliar o seu leque de atuação. A gente vê também, ao longo do último ano, essa possibilidade dessas mulheres que, com pouco recurso, podem se jogar no digital. E aí se jogam no digital como autônomas, com poucos recursos tecnológicos, mas muitas das vezes com recursos que já existentes e que podem acelerar até mesmo colocar o seu negócio para um maior número de pessoas do que você tinha quando abria uma portinha no teu quintal. Sim. E até por uma questão de espaço estratégico, né? A mulher ocupando um espaço no empreendedorismo de estratégia. Então, o digital acaba permitindo que tu tenha isso, né? Que tu ponha o teu recurso humano, teus conhecimentos para fora através do digital. E acredito que também isso, por conta da pandemia, ficou um pouco muito mais óbvio, pelo menos na minha visão, assim, de quem assiste, quem tem contato com outras mulheres. Na minha família, a maioria é mulher, mas elas tiveram mais coragem de se expor, de empreender, né? Isso é muito bacana de enxergar. Por mais que o mercado financeiro não, o mercado ainda esteja um pouco fechado para esse tipo de público, as mulheres estão tendo mais coragem agora, né? E mais referências, né? E não só o âmbito da coragem, mas o âmbito do apoio, do suporte. Porque facilmente você via dentro de casa, se você tem um filho homem e uma filha mulher, essa filha mulher sendo direcionada mais a uma cultura do feminino, mas esse feminino restritivo na questão de sonhar com determinados espaços, de
de ocupar e construir determinados espaços. E esse menino sendo encorajado desde cedo a trabalhar um mindset tecnológico, a trabalhar uma mentalidade operacional de construção de coisas, de se jogar naquilo e montar e ver aquilo ao final feito, e não simplesmente tá aqui um boneco estático para você brincar. Esse menino ele sempre foi incentivado a estar em movimento, a estar em competições, né? Essas meninas acabam estando em competição, mas competições bem mais colaborativas do que de um outro âmbito, e não que isso seja ruim, tá, gente? É só mesmo a possibilidade de ampliarmos o horizonte das nossas crianças para diferentes lugares. Então, a gente vê, né? Eu sempre fui a menina, eu sou caçula. E aí, meus pais acreditavam que eu era menino, até a hora do nascimento. E aí, nasce uma menina. E quando nasce uma menina, tipo, o que a gente faz com a menina? Mas já tinha outra menina, né? Mais velha. E eu fui criada consertando o ventilador em casa, jogando videogame, indo para estágio de futebol com meu pai, levando o carro do meu pai na oficina. Então, isso eu não posso dizer que não foi também um estímulo para eu ver outros lugares de interesse. Não que eu brincava de boneca também, eu estava no clube de literatura, mas eu estava no handball, sabe? Então, essa pluralidade de um universo mais plural, ele precisa estar para todas as pessoas, até para esse menino brincar de boneca também. Esse menino está voltado a uma economia de cuidado, uma economia doméstica também, né? Para até mesmo a gente ter menos entraves na hora de falar das relações de maternância e de paternidade dentro das empresas, por exemplo. Então, eu vejo hoje a possibilidade, sim, de utilizarmos cada vez mais essa acessibilidade ao digital, as nossas redes de apoio, o entendimento de onde eu consigo buscar apoio como empreendedora, minimamente na minha cidade, e ali como que eu consigo elevar isso, como eu faço processos colaborativos com outras mulheres e começo a contratar intencionalmente mulheres para o meu negócio. Como que eu vejo que, nossa, hoje eu sou referência, que bacana. Mas o que eu estou fazendo com o meu capital intelectual? O que eu estou fazendo com as minhas redes de relacionamento, o meu capital social? Eu estou intencionalmente colocando isso para uma jovem também poder amplificar o horizonte dela. Então, eu acredito que seja esse o momento desse diálogo e dessa atuação central, onde grupos que foram minorizados ao longo de todo o processo que nós já dialogamos estejam à frente dessa revolução, mas com o apoio também de quem não está nesse lugar diretamente, porque o sexismo não é problema da mulher, é um problema da masculinidade, do lugar, principalmente desse homem branco hétero, que sempre teve um caminho asfaltado, quase que uma rampa, quase que uma esteira rolante para chegar nos seus objetivos, né? Então, para a gente falar de racismo, para a gente atuar, não só falar, porque falar a gente já falou demais, para a gente atuar, realizar mudanças estruturais em relação ao racismo, a gente precisa do comprometimento de pessoas brancas estarem na luta, estarem ativamente na luta, e não somente, eu não sou racista, então eu fiz minha parte. Não, eu não sou machista, eu tenho filha mulher, lá em casa quem manda é minha esposa e tá tudo certo. Não, não mesmo. Quantas mulheres em cargos de liderança tem na sua empresa? O seu conselho administrativo, eu já estive em empresas do ramo de moda, por exemplo, e um grupo empresarial que não tinha mulheres no conselho administrativo. E por que não temos mulheres em conselhos administrativos? Hoje há vários órgãos que tentam dar esse apoio. Eu sou conselheira para algumas poucas empresas, deveria ser para mais. As pessoas me perguntam, nossa, você é de tecnologia, 20 anos de conhecimento, você deve estar em vários conselhos de inovação. Não estou. Em sua maioria são startups de mulheres, que eu atuo como conselheira. Sou presidente de um conselho de um movimento chamado Elas que Lucrem.
que fala dessa independência financeira feminina e inteligência emocional. E sou CEO da minha própria startup no movimento Black Money e do The Black Bank. Então, pensar esse lugar de conselho é pensar essa mulher que consegue fazer, sim, mais coisas ao mesmo tempo, isso cientificamente comprovado, do que os homens. Essa conselheira precisa ter esse olhar mais holístico, e esse olhar também é facetado, mais pluralizado. E a mulher, ela já tem naturalmente isso nas suas atividades. Então, a gente precisa romper esses espaços, mas com o apoio de quem já habita esses espaços. Então, buscar educação, buscar formação. A gente tem aqui, né, a Bank School, que ter uma educação hoje, no momento de pandemia, de qualidade, direcionada com profissionais que não só... E aí, aquela que fazendo o próprio jabá, faça o meu próprio jabá, sim. Que esse lugar também da mulher entender e reconhecer os seus feitos, que não é só você ler ou reverberar o que aquele influencer falou de mercado e chegar aqui e falar. É você trazer exemplos do seu dia a dia, da sua vida, do que você já passou dentro das empresas, né? A Renata trouxe aqui uma perguntinha. Vamos ver. Deixa eu passar Nina, quer que eu leia para ti? Tu tá no... Tá. Comente sobre os efeitos da pandemia na desigualdade social, especialmente para as mulheres. Sim, eu vi, como eu falei, essa questão dos 8,5 milhões de mulheres que acabaram perdendo a alocação no final no último trimestre de 2020. Nós também temos mulheres na linha de frente do Covid-19, então, que estão aí nessa linha do cuidado, da saúde, e acabam, né, vulneráveis à contaminação. Quando a gente fala de grupos como a população negra, nós, negros, estamos nos serviços de delivery, estamos nas seguranças dos prédios, nas recepções dos prédios, das farmácias, nos caixas de supermercados. Então, acaba que a primeira onda da pandemia ela afetou uma classe alta, porque eram quem tinha contato direto com estrangeiros ou estavam no exterior, né? Isso tudo é comprovado. E depois, imediatamente, impacta quem estava em serviços domésticos. Então, a gente vê que as primeiras mortes, e aí, falando de letalidade, né? As primeiras mortes são de mulheres que estavam nas cozinhas da classe alta. Porque essa classe alta não morre na mesma velocidade de que é contaminada. Acaba sendo mais contaminada, mas tem menor letalidade. Pessoas negras têm 32% a mais de chance de morte uma vez contaminadas de Covid-19 do que pessoas brancas. Isso porque nós somos a maioria que depende do SUS, dessa falta de leito que nós temos. Então, essas desigualdades, elas não são no âmbito de existência, não somente no âmbito de emprego ou de empreender, mas o empreender para essa mulher, para essa pessoa negra, para grupos que não têm esse fôlego, porque estão empreendendo para pagar as contas do dia seguinte, esses empreendimentos foram os primeiros que fecharam. E quem não empreende na formalidade ainda atua como autônomo, autônoma na informalidade. E também foram os primeiros que foram impactados. E há essa diminuição da informalidade no início da pandemia, o que alguns estudiosos colocam como positivo. Eu não consigo entender. Diminuiu a informalidade no Brasil, tá, mas foi na mesma velocidade que empregaram pessoas ou que abriram novas empresas, porque se diminui a informalidade, então eu tenho que ter um aumento de novas empresas. Eu tenho que ter um aumento de pessoas sendo contratadas como CLT. E não teve esse aumento, só diminuiu a informalidade. Então a civilologia, a pessoa não estava conseguindo nem mais se virar,
como fazia antes, né? E aí a gente vê esse não lugar social agravado com a pandemia, mas a gente também vê algumas movimentações sociais, como tanto Blackout Tuesday quanto Black Lives Matter, as pessoas trancadas dentro de casa e só tendo telinha para se comunicar. E aí, na tela, passa de tudo. Tudo bem que o algoritmo te traz aquilo que você mais frequenta, né? Então, ele permanece com você dentro da sua bolha. Mas se você ligar a TV, se você fizer um movimento intencional de buscar outros assuntos, você vai ver outros lugares e falar, meu Deus, né? Tem pessoas negras que morrem pelo ataque da polícia nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, no Brasil, a todo dia, a todo momento. Né? Nossa, mas olha quantas mulheres que precisamos doar para as mães da favela e tudo mais. E isso eu vejo como positivo, essa sensibilidade e esse despertar, mas eu espero que esse despertar seja um despertar com continuidade, que as pessoas não cochilem nesse processo, né, de ter picos de comprometimento com causas. Então, eu lanço Compre do Pequeno, e aí, 2, 3 semanas depois, os shoppings abrem e eu vou lá na grande rede de restaurante. Mas enquanto estava no aplicativo Compre do Pequeno, eu estava, nossa, vamos comprar do pequeno, vamos comprar. Vou apoiar. E aí, no dia a dia que o shopping está aberto, que as coisas estão abertas, eu vou no meu restaurante favorito, que é uma grande rede que não teve problema nenhum, que abriu no dia seguinte que tudo foi reaberto. Então, a gente precisa também nos entendermos como que a sociedade realmente apoia possibilidade de oportunidades e de fortalecimento social entre sociedade civil, já que nós somos também agentes de transformação. A gente precisa assumir nossos compromissos. Eu não posso simplesmente nascer, e eu não estou falando de mim, estou falando de uma maneira genérica, mas a pessoa não pode nascer, porque eu nasci assim, minha família já tinha dinheiro e tal, mas o que eu posso fazer? Muita coisa, mas muita coisa. Não é só pagar o seu empregado, a sua empregada bem, não. Pode fazer muito mais coisa. Você pode discutir esse lugar com muito mais eminência do que quem tem que correr atrás do pão de cada dia. Então, eu acho que a gente precisa, essas diferenças, essas dificuldades que foram amplificadas durante a pandemia, também trouxe uma amplificação de vozes que antes eram abafadas. E o nosso papel hoje é olhar para isso e falar qual é o meu lugar de transformação, de protagonismo em cada uma dessas frentes, porque eu quero, sim, ser uma empresária de sucesso, quero, sim, ser uma gestora de sucesso e entender que esse sucesso não é subir degraus na carreira dentro de uma empresa, e sim, no final do dia, você sentir que você manteve seus valores, seu propósito e ainda impactou positivamente todo um ecossistema. Sim. Nina, tá maravilhoso o papo. Eu acho que se deixasse, a gente ficava aqui conversando a noite inteira, né? Porque é um assunto tão que gera tanta reflexão, tantas coisas culturais que a gente tem, que a gente passou e que a gente ainda tem enraizado na nossa cultura, né? Então, se deixar, a gente fica aqui a noite toda, mas acho que a gente pode marcar uma outra live e conversar um pouco mais e... Ou o pessoal assistir a Masterclass, que ainda tem Masterclass da Nina. Também, eu acho. Inclusive, falando sobre isso, conversando sobre tudo, a gente reparou que a preparação é muito fundamental para a área, né? Principalmente para o mercado financeiro. Então, a gente está deixando passando aqui embaixo um desconto de 40% em alusão. É bem bacana, né? Em alusão, em homenagem a esse evento que a gente fez durante a Semana da Mulher, para todos os cursos lá da AI Bank School, inclusive o curso que tu está participando, né, como uma das especialistas. Bank Skills. Exatamente. Então, a hora de se qualificar para o mercado financeiro, independente se é da área de tecnologia, se é da área do varejo, nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para fazer o que gosta.
E o mercado está aí para a mulher lutar realmente e ter a coragem de enfrentar e vir para cima, não adianta, né? Então foi muito gostoso conversar contigo hoje, a gente agradece muito a tua presença aqui. E se tu quiser deixar alguma consideração final para o pessoal que ainda está assistindo a gente, pode ficar bem à vontade, deixa o espaço livre aí para te fazer tuas considerações. Bom, eu que agradeço com mais um convite da IA Banking School. Para mim, falar de finanças, tecnologia e sociedade é o que me move hoje no meu dia a dia. E ainda ter essas trocas. Eu tive muito feedback, muito bacana daquela semana que nós fizemos online em 2020, né? Então foram feedbacks maravilhosos. Eu espero receber também feedback do pessoal do curso de Banking Skills. E falando que a gente fala de um lugar onde eu trago cases de mercado para masterclass, eu trago coisas ainda mais palpáveis, sempre com esse processo argumentativo e provocativo, propositivo de mudança e também uma mudança individual para o coletivo. Então, espero vocês aí no nosso curso, nas nossas redes também. Ficou passando aqui o tempo todo o meu perfil, Nina Silva, @NinaSilvaPerfil, Twitter, Instagram, LinkedIn também. Eu sou influencer LinkedIn, então acabo tendo, né, o compromisso de trazer bastante conteúdo por lá. E conheçam um pouco mais do movimento Black Money, que hoje eu não foi a pauta, mas que tem também um conteúdo muito bacana para mulheres, para homens, para pessoas negras, para pessoas não negras, que pauta empreendedorismo e independência financeira também. Então, visitem movimentoblackmoney.com.br, se inscrevam na nossa newsletter para conhecer os nossos projetos e produtos, e o nosso marketplace, que é o mercadoblackmoney.com.br, onde nós temos 840 lojas apenas de empreendedores negros e negras vendendo online de tudo que vocês possam imaginar. Então, a gente espera também a visita de vocês, tá ok? Muito obrigada pelo esse papo, Nanda. Obrigada, pessoal, pela audiência. E qualquer coisa é só mandar mensagem no inbox, dúvidas. Estamos aqui para ajudá-los nessa trilha de conhecimento para termos cada vez mais foco nesse mundo digital que nos abre tantas portas, janelas e conteúdos diversos. Se a gente não tiver um foco e não tiver um desenho muito bem feito do plano de onde a gente quer chegar, a gente vai se perder no caminho. Então, vem com a gente que a gente te ajuda nessa caminhada. Muito obrigada, Nina. Tenho certeza que toda a tua trajetória inspirou e continua inspirando muitas pessoas, né? Então, te ter aqui com a gente de novo, novamente, é uma honra, realmente, contar contigo nos nossos cursos. Então, sempre que tiver a oportunidade, a gente vai te chamar de novo, com certeza. E agradecer também o teu tempo, a tua disponibilidade, né, a tua energia, deixando a gente bem animada essa noite, conversando sobre assuntos reflexivos que a gente realmente, como sociedade, tem que parar e pensar, né? Então, muito obrigada mesmo pela tua presença aqui. E também a gente segue, né, até amanhã com o evento Nossas Finanças, Nossas Regras. A gente tem mais uma palestrante, mais uma live amanhã às 20 horas aqui no canal do YouTube. Então, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, que fizeram perguntas, e deixo também nossas redes sociais abertas, caso surjam algumas dúvidas, vocês queiram perguntar mais alguma coisa, a gente está sempre disponível por lá também. Tá bom, Nina? Muito obrigada, boa noite, viu? Um grande beijo para você. Agradeço, um beijo grande, gente, bom descanso. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Para alcançar o sucesso no mercado que mais cresce no país, todo grande profissional precisa fazer escolhas. Precisa expandir as suas possibilidades e precisa dar o primeiro passo. Há mais de 10 anos atuamos para direcioná-lo aos principais caminhos e impulsioná-lo na carreira. Chegou a hora de apresentar você ao melhor, o preparatório para CFP. A certificação com maior respeito e prestígio no mercado. Para você atingir o status mais almejado dentro do setor. Para você ter o maior diferencial que um profissional pode ter. Para você ser o responsável pela evolução da sua carreira.
Prepare-se com aulas práticas e objetivas, professores certificados e a metodologia EAD Educação Avançada que já aprovou milhares de profissionais pelo Brasil. Para transformar a sua vida e a de seus clientes, matricule-se, invista na sua carreira e avance.